Fala, rapaziada, tamo de volta, meus bruxinhos. Tamo de volta aí agora para dar uma olhadinha nos nossos répteis, né? Já falamos lá dos nossos queridos peixes, já falamos dos nossos anfíbios. Alisson, tu vai esquecer dos nossos queridíssimos protocordados e agnatas? Não esqueço. Mas agora a gente já está estudando os nossos répteis. E essa primeira aula que a gente vai ver de répteis aqui, a gente vai falar somente nos seus representantes, que são uma gama muito grande e muito cobrada nos nossos vestibulares. Então a gente tem que ficar muito esperto para não dar aquela peidadita na farofa. Então vamos ficar muito ligado, vamos ficar muito esperto aí que agora a gente segue o baile. Beleza, galera? Vem comigo, abre esse sorriso e bora ficar bem louco agora. Vamos lá então. Primeiramente eu tenho que saber quem são os meus répteis, tá? Os meus répteis, eles são divididos em algumas ordens. Então, eu tenho os répteis que não são filo, né? Os répteis são uma classe. Então, vamos lá. Primeira coisa, os répteis, nós temos os quelônios, tá? Que um exemplo é a tartaruga. Os quelônios que têm algumas características e também algumas subdivisões, os quais a gente vai trabalhar nessa e na outra aula, então tem que ficar esperto. Além dos répteis, nós temos os crocodilianos. Dentro dos crocodilianos, nós não temos só os crocodilos, temos jacarés, os aligatores, os gaviais, que são todas espécies de crocodilianos. Agora nós temos os escamados, que são compostos por animais que possuem escamas, certo? E os escamados vão ser subdivididos em ofídeos e lacertílios, né? Nós temos esses lindos animaizinhos, não sei se estão lindos, né? Alguns não gostam muito, particularmente também não sou muito chegado nos ofídeos, né? Mas tem quem goste. E aqui, um dos animais mais pré-históricos de todos que a gente tem na natureza, que é a tuatara, né? Que é um animal que só é encontrado em alguns lugares na Oceania, tá? Especificamente na Nova Zelândia. Mas a gente vai comentar alguns detalhes deles. Massa? Então, vamos lá, vamos especificar agora cada um parte a parte para que você tenha noção de quem são os répteis, porque é muito comum o aluno pegar uma questão, não vai ter essas figurinhas bonitinhas lá para você lembrar, mas vai estar o nome dos caras. E o aluno gosta muito de confundir duas classes, que são as classes dos anfíbios e dos répteis. Então, você já tem que saber que existem totais diferenças, tá? Então, vamos lá. Para os quelônios. A primeira ordem que a gente vai olhar é a ordem dos quelônios. Então, que é subdividido em tartaruga, em cágados e em jabutis. Olha que imagens lindas e maravilhosas, né? Que muitas vezes a gente não sabe diferenciar esses animais e você deve estar pensando assim, nossa, que importante saber separar uma tartaruga, um cágado e um jabuti. Mas, cara, é importante sim, em algumas provas que vocês acabam fazendo aí de vestibulares, eles vão pedir essas diferenças. Então, por isso que é muito importante você ficar esperto. Primeiramente, a tartaruga, né, que geralmente é dulcícula e marinha, e as patas delas são em forma de remo. Olha só que as patas, elas têm formato de remo. Então vamos lá. Alisson, tu tá dizendo que ela é dulcícula marinha, então tu tá dizendo que ela vive ou em água doce, em água salgada, mas ela vai até as praias para botar ovos. Perfeito. Ela bota os seus ovos, enterra na areia e partiu aqui. Ela sai fora, ela não vai ficar ali. Vamos aqui ficar agora fazer uma reunião das tartarugas aqui para ver, chocar os ovos ali. Não, elas vão ser enterradas. Esses ovos ficam ali, depois que as tartaruguinhas nascem, vocês já viram naqueles vídeos, elas vão para a água. Mas a maior parte da vida desses indivíduos é em ambiente aquático, quase que a sua totalidade. Depois você vem para o cágado, tá? O cágado ele vai ter patas cilíndricas, eles são dulcícolas, tá? Você pode ver que há diferença também no casco deles, né? Aquele lá é muito mais hidrodinâmico do que, por exemplo, o do jabuti. Ele não é tão hidrodinâmico, então ele oferece muita resistência quando está só dentro da água. Então, ele vai ter as patas mais cilíndricas, tá? Então, ali eu tenho as patas em formatos de nadadeiras, aqui eu tenho as patas em formato mais cilíndrico. E aqui eu vou ter as patas que vão ter membranas entre esses dedos, tá? E você pode perceber também diferença no pescocinho, principalmente do jabuti do cágado, tá? Que existe a diferença. E o jabuti é mais conformado com o meio terrestre. Então, a diferença entre os quelônios é basicamente essa. Você tem que saber que sim, existe. Então, se cair numa questão lá do seu vestibular, afirmando que existe diferença entre eles, obviamente existe
diferença entre eles em vários aspectos. Casco, patas, pescoço, todos eles vão ter essas diferenças. Então agora a gente vai dar uma olhadinha nos crocodilianos. Olha só, os crocodilianos eles são divididos em alguns tipos, tá? Então eu tenho os jacarés, eu tenho os gaviais, além dos gaviais eu tenho os aligatores e eu tenho os crocodilos. Galera, qual a diferença entre jacaré, gavial, aligator e crocodilo? Eu acredito que se você olhando para essas imagens, você percebe muita facilidade em diferenciar o gavial dos outros, tá? Que é o quê? O focinho, a boca dele é alongada, olha só. O gavial ele vai ter então esse focinho mais alongado. O jacaré e o crocodilo tá muito associado sim, tá? Os crocodilos eles vão ter a boca um pouquinho mais estreita e os seus dentes eles acabam saindo, tá? E aqui o crocodilo você vai ter, que é o jacaré, perdão, que ele tem a boca mais alargada. E a diferença para os aligatores é que os aligatores têm então bem oval essa área da cabeça deles. Essa é uma diferença bem básica, a única coisa que serve para você entender muito bem, eu sou sincero para você que cai direto essa diferença entre jacaré e crocodilo, não, mas cai que jacaré, crocodilo que você mata, você sempre mata essa, que eles são crocodilianos, mas, porém, contudo, entretanto, às vezes a gente esquece dos gaviais, esquece dos aligatores. O mais importante aqui, ó, desse momento é você saber diferenciar tanto um quanto o outro aí, é muito importante. Além disso, nós vamos ter os escamados, tá? E os escamados vão ser divididos também. O que os escamados são divididos? Primeiro, os escamados nós vamos ter as serpentes, né? As cobras, que são os ofídeos, que a gente vai falar um pouco mais pra frente, mas que algumas têm veneno, outras não têm veneno, mas todas elas têm formas de capturar as suas presas, né? Eles vão ter escamas no seu corpo e alguns deles perdem essas escamas, perdem essa pele velha e renovam essa pele, né? Além disso, nós temos os lagartos. Quem são os lagartos? Os lagartos são os lacertílios, tá? Além dos lacertílios, lacertílios normais, nós temos dentro dessas espécies de lacertílios ainda os camaleões. Os camaleões que têm uma característica muito legal, que você já viu lá na frente 3, que é a capacidade que eles têm de se camuflar com o ambiente, né? Então eles fazem a homocromia ali, eles alteram a cor de acordo com a situação, né? E eu tenho também ainda dentro de lacertílios, que são as iguanas. Então, Alisson, me ajuda. Quem são os escamados? São os ofídeos e os lacertílios. Cada um deles com especificidades, tá? Desses 4 que estão aqui, os mais cobrados são os ofídeos e cai muito camaleão em virtude daquela relação ecológica que ele possui, né? Então é extremamente importante você saber a diferença entre eles. As iguanas, eles são animais também bem interessantes e têm características bem particulares de répteis aqui, tá? Como a pele também bem impermeabilizada. Show? Além deles, nós fechamos então com os nossos queridos rincocéfalos. Quem são os rincocéfalos? O grande representante é a tuatara, que é um animal dos mais pré-históricos de todos e que tem grande capacidade de se desenvolver em alguns ambientes, mas ele só é encontrado hoje em lugares como Nova Zelândia. Galera, o que eu tenho que saber dos répteis? O que eu tenho que saber sobre a classificação dos répteis? Eu tenho que saber que os répteis eles são animais extremamente cobrados no vestibular e uma das principais características é qual a diferença entre um réptil e um anfíbio, tá? E a principal diferença está relacionada à pele deles, porque os anfíbios a gente já viu, ele tem a pele fina e simples e necessita do ambiente para realizar as trocas gasosas, mas esses caras aqui não, eles têm a pele grossa, é uma pele impermeabilizada. E um outro fator que você não pode esquecer e tem que comparar é em questão da reprodução. E algumas provas, naturalmente, vamos dizer assim, briófitas e pteridófitas, gimnospermas e angiospermas vão ser comparados a quem? A répteis ou anfíbios, então você tem que saber fazer essa correlação. Briófita e pteridófita necessitam de água para a reprodução, que é o que os anfíbios, por exemplo, precisam. Já gimnospermas e angiospermas não necessitam da água para a reprodução,
como os nossos queridíssimos répteis não precisam. Então o vestibular vai te cobrar isso e você tem que ficar muito, muito esperto para matar esse tipo de questão. Beleza, galera? Aquele beijo, aquele abraço no coração e até a próxima. Valeu, tchau, tchau!